creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, por uma igreja viva, uma igreja santa, sem máculas, sem rugas, sem defeitos. A Tua noiva ataviada, a igreja gloriosa da graça de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que perseveram na doutrina, Pai. Obrigado por mais esta reciclagem ministerial. Fala aos nossos corações, que possamos sentir o fluir do Teu poder, do Teu amor, que é comum e que é normal, que é perfeitamente possível e é promessa Tua em momentos onde houvesse comunhão contigo. Eis-me aqui, Pai, eu com a minha querida esposa e dezenas de líderes, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, bispas, pastoras, diaconisas, missionários interativos, Pai, evangelistas da graça de Deus. Eis-nos aqui, formamos um grande cinturão de conexão denominacional. Muito obrigado, Jesus, por tamanha honra de poder me unir a pessoas tão interessadas em crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, em dizer eu sou denominação Cristo Vive, em dizer eu faço parte da última reforma protestante, em dizer e demonstrar que é selo deste apostolado que está sobre a vida do nosso amado apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Eis-nos aqui, Pai, e como ministro da Tua graça sobre a vida de cada um que me recebe como profeta nesta noite de sexta-feira, em mais esta reciclagem ministerial, eu levanto as minhas mãos e ministro com honra de profeta na vida de todos que recebam sinais, prodígios e maravilhas, os Teus milagres, e que juntos possamos ter os nossos tímpanos ovelinos ativados para recebermos de Ti graça pura, recebermos de Ti o alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, você está na reciclagem ministerial. Mais uma vez estamos juntos e é uma honra muito grande. Minha gratidão eterna da vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primários, a toda a família apostólica, nossos bispos nacionais, Sérgio e Ana Caroline, nossos bispos pastorais, os bispos de oração, André e Cristiane Barbosa, e todo o concílio de bispos da sede, a diretoria, a liderança, pela forma sempre tão acolhedora, tão participativa, que tratam a nossa vida e o nosso chamado ministerial. Bem-haja pela vida também de cada um, né? Sua vida, você que está aí ligadinho comigo, não vá correndo, logo nos últimos minutos dessa reciclagem, eu quero saudar a todos, a minha querida esposa já está ali relacionando, então não deixe de dar aí o seu feedback, de mandar por aqui pelo YouTube ou pelos nossos grupos do WhatsApp, ok? Bem, nós temos a nossa máxima da reciclagem, você já conhece: reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. A base é Cristo, a orientação é bíblica e a forma, a única forma, é a de Deus. Nós estamos disponibilizando, Bispo Sérgio Costa com a liderança, Bispo Mauro, nos disponibilizaram com muito carinho
toda a infraestrutura para vocês ministrarem nas suas igrejas o curso de casais, né? Curso de casais. Então já está acontecendo aqui na sede, mas se você ainda não está fazendo aí na sua igreja, pode começar quando você quiser. Então fale comigo, eu vou te mandar a apostila, a capa da apostila. Na capa você vai colocar lá, já tem uma realização Apóstolo Miguel Ângelo, você coloca ministração, Cristo Vive, por exemplo, Xaxim, Pastor Leonardo Chagas, né? Cristo Vive Blumenau, Bispo Tuchinche, Cristo Vive Atibaia, Pastora Suzy, Cristo Vive Porto Alegre, Bispa Jane. Estou falando dos que eu já vi que estão aqui ligados comigo, né? Cristo Vive Capanema, Bispo Alceu Garda. Então, vocês podem ministrar esse curso. Podem ministrar esse curso, não é para pedir agora aqui no YouTube, porque isso depois sai. É pelo e-mail, Bispo Daniel, que a Lídia já está colocando aí para você, ou no próprio WhatsApp, é melhor ainda, tá bom? WhatsApp que eu acompanho mais ainda. E eu vou mandar para você a apostila, vou mandar a capa da apostila, e depois que você concluir, eu vou mandar também para você o modelo do certificado, para você expedir certificado para aqueles que participarem. Olha que legal. Isso, inclusive, é uma estratégia que nós adotamos, uma estratégia de honrar a quem merece honra, claro. De trazer sempre novidades e benefícios àqueles que estiverem se ligando conosco na reciclagem ministerial, porque o ideal é que todas as igrejas, mesmo que às vezes o líder não possa, ele tenha uma pessoa que ele denomine e diga, olha, eu quero que você participe de todas as reciclagens para trazer as informações. O ideal é que os líderes participassem, mas eu sei que alguns têm uma certa resistência, outros marcam alguns compromissos, ok. Então, importante, nós já estamos colocando a reciclagem uma vez por mês só, viu? Reduzimos a uma vez por mês, para que as pessoas tenham essa oportunidade e consigam ajustar a sua agenda. E serão privilegiados, porque as situações, alguns benefícios que nós conseguimos, nós só vamos divulgar aqui pela reciclagem ministerial. Lembrando, uma coisa que eu também só tenho divulgado aqui pela reciclagem ministerial, que a nossa 17ª Convenção Geral das Igrejas Cristo Vive, de 2024, já tem data marcada. Olha que bênção. Nós já estamos com a data marcada para dia 23 de março de 2024. Então você já pode se programar, você já pode, sabe, montar aí a sua equipe, não venha sozinho. Olha, compre as passagens em 10 vezes sem juros. Nas noitadas aí, as empresas, elas estão sempre colocando passagens em promoção. Com antecedência você consegue bom preço. Ok? E olha, um privilégio de você que está na reciclagem ministerial. E claro, aqueles que acessam depois também, isso vai ficar gravado aí na nossa playlist de reciclagem ministerial. E agora, quero falar da nossa agenda de missões. É sempre uma alegria muito grande quando uma igreja local chama a diretoria de missões. Eu sei que às vezes alguns ficam meio constrangidos. Irmãos, eu não tenho essa sede de pregar. Eu vou ministrar e faço com muito amor e com muito carinho, claro, sempre que vocês desejarem. Mas se às vezes não for esse o sentimento do seu coração, não é por isso que você vai deixar de nos convidar, sabe? Importante. Por exemplo, com as igrejas de São Paulo, apesar da nossa saudosa bispinha, a Bispa Solange Brant, que sempre honrou muito a minha vida, sempre ter colocado à minha disposição, eu dizia, não, bispa, fique à vontade, as igrejas locais ligadas a vocês são os coordenadores, fiquem à vontade para pregar. Então eu sempre concordei com isso e sempre os acompanho, e quem prega geralmente são eles, não há problema. Então, às vezes eu observo que as nossas igrejas locais pensam que só podem me convidar se for para eu ministrar a palavra, para eu pregar. Não, eu estarei lá levando uma palavra de saudação e levando o colo da sede, o berço da mãe. Essa é a minha função. Na diretoria de missões, nós somos esse canal de facilitadores de aproximação, tá bom?
Então fica já aqui mais uma dica que é importante a gente falar, que às vezes a pessoa fica constrangida, não fique constrangido com essas questões, tá bem? Às vezes até gosto, lá, por exemplo, agora a última igreja que nós tivemos foi Porto Alegre, né, amor? Estive lá em Porto Alegre e a nossa amada bispa chegou a dizer um momento, bispa Jane, que é uma pessoa extremamente submissa, um exemplo de submissão e de honrar as lideranças, ela disse: bispo, queríamos que o bispo celebrasse tudo aqui, pode fazer o culto inteiro. Eu disse: não, minha bispa, eu quero assistir a pastora Ellen. Então, me deliciei, né, amor? Foi maravilhoso. Não temos esse problema. Muitas vezes eu posso ir na sua igreja e ver você pregar. Olha que benção, tá bom? Fica então essa dica aí para você sentir como eu amo estar com vocês e o desejo do meu coração de celebrar sempre com vocês. Então, nossa próxima agenda é Nova Iguaçu, dia 23 de junho. Cristo Vive Nova Iguaçu está completando 29 anos. Eu estarei, inclusive, ministrando a palavra nesta data. Depois, dia 9 de julho, 23 de junho, Nova Iguaçu. Bispo Gustavo. 9 de julho, Xaxim. Xaxim, estaremos lá ministrando no culto pela primeira vez na nova igreja. Creio que vamos fazer como uma inauguração oficial, né, daquela bênção maravilhosa que é a igreja Cristo Vive em Xaxim agora, com um templo maravilhoso. Estarei lá com a família Pulga toda, uma bênção. Dia 9 de julho. O bispo Haroldo parece que vai, né, amor? Tá com vontade de ir, tá se programando para ir. Olha, já pensou que seria legal, hein, se a gente pudesse, não sei bem qual é a distância, é claro. Me parece que Capanema e Blumenau fica bem distante, mas quem sabe? Se Deus confirmar no coração de vocês, né, tem Londrina, tem muita gente aí do sul, só que parece que Xaxim fica bem afastado. Só estou lançando aqui um convite, tá bom? Vai ser uma bênção se vocês puderem, claro. Depois, inclusive, também 8 de outubro, com bastante antecedência, nosso pastor Emílio, a pastora Dani aí em Pau Sul, vou estar acompanhando os bispos de São Paulo. Ah, bom, amor, tinha esquecido de anotar aqui. Meu Deus, nossos bispos estão amigos, amados, inclusive, enviaram os seus dízimos hoje. Algumas pessoas enviaram hoje seus dízimos, que bênção, né? Então, antes de Pau Sul, temos a Curitiba, que me parece, eu não anotei aqui, amor, você pode olhar aí no grupinho aí nosso, 19 e 20? 19 e 20 de agosto. A minha esposa gravou porque ela vai estar comigo também dessa vez. Eu fico sempre tão feliz quando a minha esposa pode ir, né? Nós temos uma rotina. Ela está cuidando da mãezinha dela, que está muito idosa, e nem sempre ela consegue. Dessa vez nós conseguimos conciliar tudo aqui, e ela estará comigo, a Luizinha também, dia, amor, 19 e 20? 19 e 20 de agosto, e estarei também ministrando. É aniversário, não lembro agora quantos anos, né? O aniversário da nossa igreja Cristo Vive em Curitiba. Glórias a Deus. E depois, então, sim, foi bastante antecedência aqui, 8 de outubro, o bispo Bill já até me mandou as mensagens, as passagens, né? Para ir para o sul, mandou por mensagem do Gmail, as passagens. 8 anos da Cristo Vive para o sul. Agora, eu vou falar de uma parte da nossa reciclagem que sempre é muito importante, que é honrar os nossos dizimistas fiéis. E como eu posso honrar os dizimistas fiéis? Declarando sobre a vida de cada um, inclusive alguns que mandaram hoje, glórias a Deus. Olha, Bispo Tuxins, que eu me lembro aqui agora, o Bispo Tuxins de Blumenau, pastora Clarice de Ibura, o Bispo Ston de Curitiba, alguns que eu me lembro, eu estou citando aqui, glórias a Deus, tantos outros, dezenas de irmãos mandaram seus dízimos já essa semana, inclusive Ovelhas Interativas, missionários da graça de Deus, uma bênção. E aqueles que não fizeram ainda, por favor, no máximo até segunda, terça-feira, façam, para que eu possa, semana que vem, eu vou fechar o relatório desse mês, e você faz parte de um grande testemunho que tem sido a honra que Deus tem dado à minha vida na diretoria de missões, porque sabe que quando
uma das marcas, quando nós começamos nesse trabalho, e o nosso apóstolo comentava sobre as decepções grandes que ele vinha tendo com a nossa denominação, e eu disse, meu apóstolo, em nome de Jesus, vamos mudar esse quadro, conte comigo, eis-me aqui. E outra coisa, apóstolo, na época que era ínfima a participação das igrejas locais, eu falei, um dos sinais que eu peço a Deus é que esse quadro financeiro, inclusive, mude, que realmente os líderes voltem a compreender, aqueles que não compreenderam e aqueles que talvez estejam também sem semear por dificuldades financeiras, Deus me use também para que tudo isso mude. E, amados, glórias a Deus, eis-me aqui, é uma honra para mim poder dizer hoje para você que a participação das igrejas locais, existe um pequeno número que ainda não entendeu isso, mas é Deus que vai tratar com cada um e os resultados a gente vê, né? Normal. Mas a maioria já entendeu isso e graças a Deus. Hoje eu estou aqui para dizer a você, receba, você que me honra como profeta, você que manda os seus comprovantes para eu poder dar esse testemunho também à nossa liderança. Receba o que eu tenho visto que com Deus é para encher, é para transbordar, como está em Filipenses 4,19, supridas cada uma das necessidades segundo a riqueza do nosso Deus em glória. Isso é ilimitado. Provérbios 3, versículo 10, celeiros fartos e lagares transbordantes. É para encher, é para transbordar. E Lucas 6,38, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para encher, é para transbordar. Amém? Bem-haja, então, Deus seja louvado. Eu levanto a minha mão direita e profetizo tudo isso sobre a sua vida, você dizimista, ofertante, você que tem honrado a minha vida, tem se associado comigo no tocante ao dar e receber. Amém. Perseveravam na doutrina. Está aqui em Atos capítulo 2, no versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o grupo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sim. Oi, amor? Que hora que pausou? Mas eu não estava procurando só o versículo. Mas o nosso texto base está exatamente nessa primeira frase. Perseverava na doutrina. Então você viu aqui uma série de situações, né, enumeradas, posso dizer uma receita, né, de bolo aqui, que começa com alguma coisa de base. Poderia dizer para você fazer um bolo, né, quem gosta, eu estou pedindo a minha esposa, não é de hoje, para ela me ensinar a cozinhar, eu estou querendo aprender a cozinhar. Eu já tenho olhado umas coisas no YouTube, sabe? E acho que isso é coisa de idoso mesmo, né? Agora que eu completei 61 anos, eu estou querendo aprender essas coisas também. Mas o bolo eu tenho bastante noção, porque minha mãezinha sempre fazia muito lá em casa, e o principal que ela falava sempre assim, às vezes ela me pedia para fazer, então isso eu sei, ela falava, unta essa forma, não é isso? Unta bem a forma, então você tem aquela forma, e se você não untar bem a forma, parece, muitos anos, mas parece-me a mim, né, como diz o apóstolo Miguel, que se não fizesse isso, o bolo grudava, não é isso? Grudava na forma e tal. Então, perseverar na doutrina, meus amados, é untar a forma. Você está entendendo? Untar a forma.
Se não perseverar na doutrina, a coisa vai desandar. E aqui está, lógico, depois um desdobramento, onde nós podemos tirar muitas situações, observar muitas situações. Ele diz, em cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, primeiro, este temor que a igreja tem que ter, ele está atrelado a um vínculo. Que vínculo é esse principal que uma igreja tem que ter? O vínculo a Cristo, o vínculo a Jesus, as nossas igrejas. O apóstolo Miguel Ângelo ele sempre diz isso, a igreja Cristo Vive é uma igreja cristocêntrica. Então, uma igreja que tem temor, que é um temor de reverência, que é um temor de, cuidado de não oscilar para a direita nem para a esquerda, mas de fazer aquilo que vai levar a glória a Deus, é o que vai se desdobrar naqueles que perseveram na doutrina. Ele está explicando o que era esse perseverar na doutrina. Então, amados, as igrejas precisam ter essa conscientização. Qual é a doutrina que nós seguimos? Então, deixa eu trazer aqui para você uma explicação etimológica do que é doutrina, né? Do latim doctrina, ensinamento ou conjunto de ensinamentos, de doctor, aquele que ensina, ou seja, o doutor, aquele que está especializado, aquele que é o paradigma, aquele que está preparado para doutrinar. E então você segue esta doutrina. Do grego é dogma, princípio, literalmente do que se pensa ser verdade, do verbo dukaim, parecer bom, pensar no que é verdade, no que é certo, no que é correto. Então, isto é doutrina. Outra definição que nós temos da doutrina é como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Está sempre relacionado à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino. E eu sintetizaria tudo isso, gosto da síntese, eu gosto dos acrônimos, eu sintetizaria tudo isso com letras gigantescas, com a palavra regulamento. Ok? Doutrina como regulamento. E aí eu preciso ir em Filipenses capítulo 3, versículo 17, fazer uma remissão, porque agora Paulo mostra literalmente esta importância da doutrina, quando ele fala aqui aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, ele mostra exatamente essa submissão, como ela vai se desenrolando. Ele disse, olha, a minha Bíblia tem as páginas muito fininhas, eu tenho que folhear com calma, senão rasga. Ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus. Faço minhas as palavras do apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui, lógico, reproduzindo, né, com autoridade delegada por ele para as igrejas e ovelhas interativas, missionárias da graça de Deus, líderes, esta visão apostólica. Então, como se o apóstolo Miguel Ângelo estivesse dizendo, irmãos, porque ele é o doutrinador da igreja Cristo Vive, ele é o doctor, ok? Ele passa as diretivas para a igreja Cristo Vive. E ele diz, irmãos, sede imitadores meus, e observai, eu me enquadro nessa, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, aqui precisa agora fazer esse fechamento para nós entendermos que nós temos um doutrinador do Ministério Cristo Vive. A igreja
local tem que buscar, claro que existe, você depois deve consultar lá no canal oficial da sede, do YouTube, ou também no canal de missões, você procura, pesquisa lá, convenções, temas das convenções, você vai achar numa das convenções que eu ministrei um tema dizendo padrão, perfil e ética. Então temos padrão, perfil e ética, e isso vai variar algumas questões de padrão por causa das culturas diferenciadas. Vai mudar um pouco o perfil e talvez a visão ética por causa das culturas, mas eles têm que, no final, eles têm que ter uma hegemonia, uma coisa que se chama harmonia, similaridade na funcionalidade. Que funcionalidade é essa? É como essas mãos que têm 10 dedos diferentes, mas quando eles se juntam, eles pegam a mesma coisa, eles captam a mesma coisa, eles não podem pegar, trabalhar isoladamente. Por mais que você, às vezes, ache que você está pegando uma sacola só com esse dedinho aqui, ó, você está exercendo, né, força e energia de toda a sua mão. Toda ela vai funcionar junto. Você pensa que só um dedinho está segurando. Você vai ver que os seus outros dedos, eles vão tomar formas que eles canalizem o apoio para esse dedinho. Então é tremendo. Esta é a comunhão, esta é a sequência ali do Atos, capítulo 2, do 42 em diante, que nós lemos. Está entendendo? Está dando para captar bem? É isso. Então, primeiro, temor, irmãos, nós precisamos entender. Igrejas Cristo vive. Não tem que inventar nada, não tem que, buscar muitas coisas fora, não pode, não precisa, muitas não, nada que vem de fora vai servir para uma igreja Cristo vive. Não é porque a igreja, eu vou lhe dizer, essa questão da igreja cristocêntrica, da igreja que valoriza Cristo, da igreja que não mescla, coisas das estratégias humanas com coaches, com informações de filosofias, outras estratégias para crescimento da igreja. Meus amados, a igreja, ela só existe até hoje, igreja evangélica em si, a igreja evangélica cristã, ela só existe até hoje, não é porque foi fundada sobre Pedro, não é porque os fundamentos, as bases estão no Papa, apesar do Vaticano ser a maior autoridade no direito internacional público, mas não é isso que mantém a igreja existindo até hoje. Não é porque Constantino, quando adotou o cristianismo como religião oficial do Estado, ele definiu isso e aí a igreja então se sustentou. Não, meus amados, nada disso fez com que a igreja resistisse e permanecesse de pé. O que faz a igreja existir até hoje e continuar até a volta de Cristo, custe o que custar, doa quem doer, mesmo que algumas aos trancos e barrancos, é Jesus, é o Senhor. Sendo que aqueles que se alinharem a esta postura de uma igreja cristocêntrica, uma igreja com esse temor que nós vimos aqui na sequência, estas é que vão avançar. Então, em primeiro lugar, o temor. Vamos voltar aqui em Atos 40, e Atos capítulo 2, para a gente seguir certinho aqui na sequência, versículo 42. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, na doutrina dos apóstolos, a base, untou a forma, comunhão, amados,
comunhão, não dá para numa igreja ficar surgindo partidarismo, porque é o grupo daqui, é o grupo dali, é o grupo de louvor, é o grupo dos evangelistas, é o grupo dos homens, é o grupo das mulheres. Isso pode existir apenas numa questão organizacional para os trabalhos, mas isso não pode gerar uma competitividade, uma concorrência, uma panelinha dentro das igrejas. Acabam criando igrejas dentro de igrejas. Ó, você tem uma ideia? Para a glória de Deus, vou lhe dizer isso. Eu ministro na terça-feira um culto chamado Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual há uns 28 anos na Cristo Vive. E eu sempre zelei por isso. Às vezes eu percebo. Estávamos a recente, tínhamos duas situações lá, duas pessoas que eu percebi que começaram a deixar de ir nos cultos maiores, começaram a ter uns disse-me-disse que eu observava reclamando de algumas questões da liderança, e eu comecei a insistir no altar. Até que teve um belo dia que depois que terminei o culto, essas duas pessoas chegaram e me disseram, olha, a gente não vai mais fazer parte da Igreja Cristo Vive, porque dali eram duas oportunidades que Deus estava dando para essas pessoas. Ou elas se arrependiam daquela postura e se ajustavam, ou elas nem na terça-feira poderiam ficar, porque eu estava admoestando no altar com autoridade. Colocava nas mensagens, como eu sempre coloco, não exatamente para elas, mas eu estava com uma certa veemência. Graças a Deus, Deus mostrou. Amamos, continuamos, eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, oramos para que as pessoas, essas duas pessoas, quem sabe até vão assistir, de vez em quando nos assistem, essa reciclagem, voltem, por favor, vou preservar nomes, por ética, mas quem sabe, voltem, nós estamos abertos esperando. Agora, admitir que pessoas achem que terça-feira é um culto, não, irmãos, é uma extensão do altar. Se não estiver alinhado com a nossa liderança, se não estiver alinhado com o corpo, se não estiver na comunhão, desculpe, eu não quero para a minha vida. Eu não sou opção de partido político, não. Eu nem sou candidato, eu sou eleito desde antes da fundação do mundo para ministrar a palavra de Deus, para demonstrar, para, sabe, buscar o crescimento dos irmãos, e o meu primeiro, sempre, claro. Não vou me contaminar com isso em nome de Jesus. No partir do pão e nas orações. Que partir do pão é esse? Esse partir do pão, meus amados, é esta comunhão que a igreja vai ter que compartilhar em tudo, compartilhar, com o partir do pão é compartilhar. Depois ele diz, em cada alma havia temor. E aí nós já colocamos essa questão toda no primeiro aspecto. Agora o segundo aspecto vem aqui, ó, que é muito importante, o temor, e muitos prodígios de sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o segundo lugar é uma igreja aprovada por Jesus, ela vai trazer uma igreja alinhada, uma igreja cristocêntrica, que é o primeiro, que perseverar na doutrina, seguir aquilo que o doutrinador, expliquei a palavra doutrina, faz, e que para o nosso ministério é o apóstolo Miguel Ângelo, e como ele sempre diz, a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, e Cristo fala, a voz de Deus para nossas vidas tem que ser a voz do apóstolo Miguel Ângelo, e isso tudo passa por uma comunhão, o partir do pão e as orações, que é todo esse quadro aqui de untar a nosso tabuleiro do bolo, que foi o exemplo que eu usei. E aí agora no 43, ele diz que fechando isso, em cada alma havia esse temor, quer dizer, essa reverência de seguir realmente a doutrina de Cristo, seguir, se não for Cristo não serve, né? E depois, agora o segundo ponto, que é sintomático, ele dizia, muitos prodígios e sinais eram feitos, prodígios, sinais, prodígios e maravilhas, os milagres de Deus, eles eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, uma igreja que segue isto, que segue esta linha, ela vai ter naturalmente
os milagres, os sinais, prodígios e maravilhas, você vai ver o resultado dessas igrejas. Isso é o sinal de uma igreja aprovada por Jesus, uma igreja que está agradando o Cristo ressuscitado e glorificado. Uma igreja que não vive as coisas, sabe, tangíveis e debaixo de uma visão carnal, humana, mas uma visão unicamente espiritual. Como Paulo disse aos Coríntios, né? Nem a Cristo conhecendo mais na carne, mas no Espírito, uma visão espiritual da igreja. Então, esta comunhão, esta submissão, este temor, esta reverência, isto vai gerar esse resultado dos sinais. E eu vou lhe falar, meus amados, tem igrejas que não entendem essas questões do milagre, e há um grande risco. Você sabe que existem dois extremos, tá? Uns negam, outros fabricam, viu? Dois extremos sobre essa questão dos milagres. Uns negam, uns acham, não, isso foi para o tempo dos apóstolos, olha, cuidado, esses milagres aí, isso não é mais para ficar buscando milagres. Claro que é para buscar os milagres, sim. Só que outros, do outro extremo, sabe o que fazem? Eles fabricam, eles criam milagres, eles forjam milagres, eles contam mentiras. Só que eles não entendem qual é o maior milagre. O maior milagre que uma igreja tem que promover é este milagre que está aqui na sequência. Ele diz assim, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, diariamente perseveravam unânime nas suas relações, louvando a Deus, cantando com simpatia, e com isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este maior milagre é a transformação. Está mostrando aqui a transformação na vida das pessoas, que popularmente nós chamamos de conversão, né? Conversão, converter uma situação em outra. Isso chama-se transformação, o maior milagre. Até tem um louvor que eu cantei na terça-feira passada, né, na escola de capacitação. Um louvor que eu chamo Obrigado, Pai. Eu digo obrigado pelo maior milagre que me aconteceu. Estava morto, mas o teu amor me reviveu. E isso, irmãos, eu nasci em lar evangélico, mas só na Cristo Vive, só entendendo essas nuances da graça de Deus. Aquilo que o apóstolo vive e prega no nosso ministério, é que eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa realmente convertida, uma pessoa que está caminhando nesses padrões aqui do contexto e da continuação desse versículo. E olha, ele diz, e agora vem o terceiro aspecto de importância de uma igreja, que é o crescimento da igreja. Irmãos, uma igreja Cristo Vive tem que crescer. Não aceito de jeito nenhum, não podemos aceitar, admitir que uma igreja que começou há 10 anos numa garagem, que vou lhe ser franco, começou porque há 10, não, quantos anos nós estamos na diretoria de missões? 12? Vamos botar 13, porque depois que eu assumi a diretoria de missões, nenhuma igreja começou numa garagem, começamos núcleo, porque não se começa como igreja, se começa como núcleo avançado. Tem gente que não entende isso, tem gente que insiste em auto-intitular igreja, mas eu preciso explicar isso. Nós não permitimos que uma igreja se chame igreja se ela não tiver crescimento. Para começar, tudo bem, nós admitimos, mas depois precisa sempre... Olha que bênção, nosso pastor, que eu preciso dizer, pastor de Mangaratiba, pastor Nilton, inclusive mandou ontem seus dízimos, pastor Nilton Nogueira, com a sua esposa Ana Nogueira, a sua família, todos envolvidos no altar, um sinal de Deus que eu pedi muito para Mangaratiba, pastor. Porque tínhamos uma situação lá que andava em círculos, não avançava, e graças a Deus, Deus levantou, e o pastor é um exemplo de submissão às mensais, sempre com tema, me manda um relatório mensal, com os temas, tudo direitinho, no padrão que eu sempre mando. Se você que é uma igreja local nunca recebeu, me pede que eu vou te mandar esse padrão, mas olha,
o pastor, nosso pastor Newton, uma bênção, manda o relatório, manda os dízimos, e já está evoluindo, começou na sua sala da sua casa, mas ele já alugou um local próprio, já colocou lá porta de vidro, já, sabe, cuidando. Você vê como a pessoa tem a visão do crescimento, irmãos. E outra coisa, as igrejas locais, então, algumas que existiam antes, você tem uma ideia, a maioria nem me acompanha aqui, não é fiel, não me acompanha, está andando em círculo, não se submete. Tem alguns que dizem assim, não, o padrão, tiveram alguns que disseram assim, pelo menos uns 2 deles disseram assim, não, nós não podemos nos adaptar ao padrão das missões, não posso fazer nada. Paulo, quando falou ao Timóteo, ele disse, torna-te padrão. Então, irmãos, a igreja precisa, primeiro, começa como núcleo, ok? Aí vai ser na garagem, vai ser na sala de casa, mas para se chamar igreja, já tem que ir de um lugar mais organizado. E depois, vou lhe dizer, tem que adquirir o seu local próprio. Eu conversava sobre isso um dia desse com o nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, e a dor que ele sente, uma delas é essa, de às vezes ver que algumas lideranças, às vezes se acomodam com locais alugados e ficam anos acomodadas se pagando aluguel. Não pode. Precisa uma igreja local, buscar o seu local próprio. Eu falei, ele ficou muito feliz, eu falei, apóstolo, graças a Deus, posso lhe dizer, todas as vezes que eu vou nas igrejas locais, que eu prego nos aniversários, eu sempre falo sobre isso. E Deus sempre coloca alguma coisa em relação a essas conquistas, e vou lhe dizer mais ainda, a maioria delas já está adquirindo os seus locais próprios. Fiquei até de fazer uma relação para ele. Então, nós sabemos que muitas igrejas, não vou dizer aqui para não errar, que ainda não fiz essa relação, quem sabe, hein, amor, na próxima reciclagem eu até já tenho aqui a relação pronta, de todas, mas muitas igrejas já adquiriram seus templos, seus locais próprios. O que o apóstolo sempre diz, inclusive nas convenções, quando você compra o seu local, a sua igreja cria raízes, você mostra ao povo que você não pode a qualquer momento desistir, fechar, mudar de bairro, porque isso acontece quando a igreja é alugada, a pessoa tem que ficar se mudando, e isso é ruim para os membros. Quando um membro fala, poxa, é sede própria, você fincou estacas, sabe, você tem raízes naquele lugar, e isso faz uma diferença muito grande. Então, o crescimento é o terceiro ponto que a gente não pode abrir mão. Ele está dizendo aqui no versículo 47, que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E agora há uma outra situação que é importante a gente colocar aqui, sobre essa questão do crescimento. O crescimento da igreja, aqui nesse terceiro ponto, eu quero te dizer o seguinte, meu amado, muito cuidado, porque nesse exponencial crescimento também tem duas situações extremas. Um é a numerolatria, é a idolatração dos números. Então, tem igrejas que idolatram os números, elas ficam buscando, sabe, inventando, criando estratégias e ficam numa corrida desenfreada, como se fosse a corrida do ouro, e vale tudo por mais um membro. Não é assim. Primeiro ponto, não é assim. Não são as nossas estratégias, é a nossa rota que está nos versículos anteriores que vai mudar esse quadro. Você está vendo aqui o seguinte, olha, ele dizia, louvando a Deus, cantou, estou no 47 do Atos 2, louvando a Deus, cantando com simpatia todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quem faz uma igreja crescer é Deus, obedecendo a doutrina. E qual é a doutrina? O que nós, igreja, que estudamos, temos que seguir, irmãos? Não tem que inventar nada. Eu disse isso na nossa última convenção. O apóstolo é um homem talhado por Deus, um pesquisador, sabe, uma pessoa que tem a sua vida dia e noite interessada em trazer esse crescimento para todos nós. É só nós obedecermos, é só nós seguirmos o líder. Segue o líder.
tem que ficar criando nada. Então, mas a idolatração de números é um perigo. É um perigo. E outra situação é a acomodação. É aquele que tem medo, é a numerofobia. Tem medo dos números. Ah, não, ele dá uma desculpa, ou por medo, ou mesmo por desculpa. Ele diz, não, vamos ficar aqui, é uma coisa seletiva mesmo, não precisa crescer, não tem que se preocupar com o crescimento. Tem que se preocupar, porque se a igreja não está crescendo, se dia a dia, até a minha esposa me mostrou um áudio que a nossa pastora lá de João Pessoa, né, a pastora Lidiane, para a glória de Deus, vou dizer isso aqui, há cerca de talvez uns 4 anos, que o tempo passa muito rápido. Ela, na pandemia, né, ela e o esposo, meus amigos queridos, o pastor Reinaldo, estavam em grande aflição, uma situação estava muito dramática, e eles chegaram a pensar em fechar. E eu orei com eles, aconselhei muito eles, diariamente, durante uns 2 ou 3 dias, passei também para o nosso apóstolo ficar em oração, trouxe uma palavra do apóstolo para eles, e graças a Deus eles resistiram, e essa semana, para a glória de Deus, ela dizia, bispa, que bênção, estamos entusiasmados, Deus está acrescentando, e falou de inúmeras pessoas que estão, o quê? Se alinharam, se submeteram, estão em união, estão dentro da visão, estão dentro da doutrina, estão debaixo de uma expectativa que agrada a Deus, e aí Deus gera o crescimento, e acrescenta, desacrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. E olha só, este crescimento é então resultado unicamente espiritual, não é nada humano, não é nada, sabe, de ficar achando que eu posso, peraí, será que se eu mudar aquela cor, será que se eu colocar uma luz aqui, outra ali, será que se eu buscar uma frase de efeito, amados do Senhor, amados do Senhor, não vamos brincar com Deus, a gente colhe aquilo que planta. Gálatas 6,7 diz, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Então, não perca jamais as suas bases, o seu alinhamento. Pense naquele Filipenses 3,17, que eu também fiz remissão aqui. Sabe, sede imitadores meus e observai aqueles que andam segundo o modelo que tens em nós. Saiu disso, meus amados, saiu disso, vamos tirar da nossa vida, não vamos admitir. Glórias a Deus, a maioria já voltou aqui, né? Olha, se você entrou aí, ainda não deu o seu ok, diga, estou aqui, estou na reciclagem ministerial. Diga, eu persevero na doutrina. Né? Vamos colocar aí, olha, perseverar na doutrina, temor, comunhão, reverência, seguir todos esses conceitos aqui dos versículos seguintes e buscar esse crescimento em Jesus. Isso é denominação Cristo Vive, isso é a última reforma protestante, isso é o corpo de Cristo ajustado e crescendo. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Bom, esta foi mais uma reciclagem ministerial. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, Bispa Lídia, que vai me passar agora a relação. E eu quero falar mais de perto com você. Você que está ligado aí conosco, pode passar para mim, amor? Ela sempre quer anotar um nome a mais. Essa minha esposa não tem jeito, sabe, irmãos? Ó, coloque aí, ensina o Bispo Daniel a cozinhar. Pede que eu estou pedindo a ela, ela não quer me ensinar. Lavar louça eu já aprendi, agora cozinhar. Olha, eu nunca quebrei uma louça aqui, né? Poxa, então veja, aprendi direitinho. Vamos lá. Glórias a Deus. Abraço ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana, mais uma vez nossa aniversariante do dia, sempre acesso à nossa reciclagem. Bispo Rai e família, os bispos Brandt que estão viajando, começaram hoje a viagem deles, né? Lá para Israel. Pastora Dirce Lopes, pastor Sérgio Lopes, Londrina.
Bispo Garda, Leonice, Ian, Ariane. Olha, a Ariane já está ministrando também, né? Tá linda, a Ian, tá tudo, todos já são adolescentes, envolvidos, essa família linda. Bispo Garda, Bispo Leonice de Capanema, pastora Suzy Carriere, nossa pastora Sorriso aí de Atibaia, presbítero Luciano Melo, Porto Alegre, pastora Ângela Saraiva, de Pirajuí, São Paulo, mandou seus dízimos hoje também. Pastor Luiz Enéas e esposa aí da região dos Lagos, sempre orando por você, Luiz Enéas, trovão querido. Amanda Achu, nossa diaconisa de Londrina. Gislene Andrade, nossa missionária em Belo Horizonte. Angelina Cristal, aqui do Rio de Janeiro. É Angelina mesmo, é Angélica? Aqui do Rio de Janeiro. Bispo Luiz Tuchinski, Blumenau, queridão, mandou também seu dízimo hoje, uma bênção. Olha, ainda estou sonhando em conhecer nossa Cristina de Blumenau, hein? Lançar um convite aqui. Bispo Tuchinski, quem sabe vai ser esse ano. Cláudio Manuel, Catão, um abraço, saudade de você no culto, Cláudio, ó, puxão de orelha. Cláudio está sempre com a gente lá na terça-feira, fiel também. Pastor Sérgio Clemente, nosso amado pastor da Cristo Vive Piabetá, glórias a Deus. Ministro Fernando Ferreira de Cláudio, Minas Gerais, nosso ministro de louvor. André Jesus, nosso percussionista aqui da sede, um amigo querido. Irmão Inácio e Marisa de Canabrava, no Piauí, a nossa igreja que está ali acontecendo, né, com o apoio da nossa amada Bispa Ieda. Deus seja louvado. Pastor Mateus, João, é João Mateus, né, irmão? Não, é Mateus. É Mateus João? Aí tem o nome, mas enfim. E o João é o último, né? Olha, Pastor Mateus, Ianambugo, uma coisa assim, né? Aí de Moçambique. É pastor de Gorongosa, né? Nossa igreja de Gorongosa, uma igreja grande. Glórias a Deus, pastor, na madrugada ligado com a gente. Ivanete Scalco, creio que é ministra de louvor em Concórdia, amor. Marcelo Souza e família, a nossa Maria Souza e a Débora Souza aí em Juiz de Fora, nossos missionários fiéis também. Pastora Nilza Soares, nossa assessora na terça-feira, que bênção, um beijo, pastora Nilza. Temos aqui ainda a presbítera Olinda Polo de Porto Alegre, essa copastora da nossa amada Bispa Jane aí. Henrique Cardoso, é de Silva Jardim, né? Henrique Cardoso? É que ele se mudou, né? Depois confirma pra gente, Henrique está sempre ligado com a gente também. Pastora Clarice, toda a sua filia, Monte Verde, Jaboatão dos Guarará. Já me passou o novo endereço, pastora, para a gente atualizar? Pastor Márcio José, Jaboatão, Pernambuco, é o nosso pastor aí, assistente da igreja de Jaboatão dos Guararapes. Ednete Oliveira, de Sobral, Ceará, nossa missionária também. Presbítero Ivo Praxedes, querido Ivo, saudade de você, Ivo. Vem terça-feira, Ivo, vem nessa terça, vem. Se você vir, eu tenho uma surpresa para você. Vou te trazer para almoçar aqui em casa. Depois combina comigo. Pastora Dina, Fortaleza, pastora Dina, Deus tem um chamado para a irmã. Você nos representa em Fortaleza, não se esqueça disso. Isso vai trazer honra à sua vida, em lugar de vergonha, dupla honra. Bispo Marli, Bispo Antônio, uma benção. Conversava esta semana sobre vocês com uma pessoa que lhes ama muito. O nosso Bispo Teixeirinha, né, que eu chamo Bispo Teixeira, falando sobre vocês, como vocês são tão amorosos na obra de Deus. E a irmã à frente, todo o tempo que esteve também na escola bíblica, deixou marcas muito profundas na vida do nosso Bispo Teixeira, viu? Olha, e os abacates acabaram?
Olha, aqueles abacates, meus amados, não existe igual. Qualquer coisa, manda pro Sedex, por minha conta, tá bom? Que vale a pena. Maria, olha, Regina Siqueira, nossa querida aí de Porto Alegre também. Maria Bernadette é de Londrina também, né? Diaconisa, mãe da Amanda Chura. Olha, a Londrina em peso aí, hein? João Henrique, João Henrique é de onde, João Henrique? Depois fala pra gente, tá bom? Regina de Gravataí, Rio Grande do Sul, também, nossa missionária aí. Presbítero Luiz Cláudio Costa Ieda, da vizinha. Claudinho, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Estou em oração com você, hein, Cláudio? Aqui da sede. Shirley Campos, nossa amada da sede, sempre orando para que você consiga vender a sua casa em Campo Grande, essa mansão aí, e venha morar aqui pertinho de nós, hein, Shirley? Bispo Marcos Tom, Bispo Alessandra Tom, nossa Nina, nossa família querida aí em Curitiba. Vamos estar juntos em agosto, né, amor? Agosto, aniversário da igreja. Pastor Newton e Ana Nogueira, de quem eu falei carinhosamente agora há pouco, queridíssimos. Pastora Ellen de Paiva e presbítero Rafael, Porto Alegre. Bispa Jane da Costa, toda a família querida aí de Porto Alegre. Olha, Porto Alegre em peso, hein? Joaquim Pimentel, nosso amado aí de São Borja, Rio Grande do Sul. Bete Barreto, nossa Bete aqui da sede. Elisandra, Diaconisa, Bispo Haroldo, Bispa Marlene, toda a família, seu esposo aí, Elisandra, um abraço para vocês. E a neném que está vindo aí, hein? Forte, né? E ativa, aí em Concórdia. Cleusa Jardim, nossa missionária aí em Brasília. O que está escrito aqui? Nora? Lado de Cleusa Jardim? Ah, mora em Brasília. Entendi, Nora, tá vendo? Ai, gente, 61 anos. Mora em Brasília. Eu sei, amor. Cleusa Jardim é uma bênção. Não abre mão de estar ligada e firme conosco, todos os cultos. Irmã Cleusa, você é uma bênção. Você está muito alinhada com esse apostolado, viu? Glórias a Deus. Nossa missionária em Brasília. Diaconisa Conceição Silva, glórias a Deus pela sua vida também, Diaconisa. Bia Galvão, Bia, um beijo, manda aí beijo pro Galvão, para Aracaci, para Ana, para todos aí. Bispo Elazir Torres Rocha e o Bispo Rufino, São João de Meriti, nossos amados bispos aí de São João, bem-haja. Paola Dias, Paola não é de Porto Alegre não, amor? Assim, tem uma Paola. Depois confirma pra gente, Paola. Pastor João e Lucélia, olha que saudade. Pastor João de Pouso Alegre, dia 1º fez aniversário, pastora Lucélia fez ontem. Receba a longaça da vida na mão direita, riquezas e honras na esquerda. Saudade de vocês, viu? Venham nos visitar aqui, combina comigo, prepara uma casa para vocês ficarem em família. Venham, estamos com muita saudade de vocês. Vamos bater aquele papo, tá bom? Dalvinha, Jair, já mandei um recado no início aí para vocês. Aurélia Vasconcelos, nossa missionária de Sobral, Ceará. João Magalhães, nosso presbítero de Nova Russas, Ceará, com Adriane e Gabriele de Oliveira Magalhães, todos acompanhando a reciclagem. Que bênção. Pastora Mônica Fenizola, aqui de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Denilson Estela, não é Estrela, não? Denilson Estela, depois confirma pra gente de onde você é, tá bem? Ana Paula, esposa do capitão, ligado com a gente. Pastor Pulga, pastora Bernadette, Fábio, um beijo para vocês aí. Estaremos juntos em julho, segundo domingo de julho, aí em Xaxim. E a pastora Clarice de Bura, amor? Marcial, Thiago, pode falar. A pastora Clarice, nós já falamos de Bura, não? Com toda a família? Sim, mas eu acho que quem que ela botou muito
Ah, e o pastor Marciel é de onde? Não, é Marciel e Thalita, são aquele casalzinho. Ah, o Marciel e Thalita, está na casa deles hoje? Não? Curitiba, eles são de Curitiba, outra coisa. Ah. Marciel e Thalita, lembra daquele casal? Eles chegaram bem simples na igreja onde já está filho lá. Ah, sim, o Marciel e Thalita estão com a gente aí? Que legal, lembro que vocês chegaram e depois teve um filhinho, não é isso? O ano que eu fui estava grávida, parece no ano seguinte já estava com o neném, agora já deve estar com uns 3, 4 anos pelo jeito, né? Que bênção! Sejam bem-vindos também nessa reciclagem, viu? João Henrique, é da nossa Cristo Vive Duque de Caxias, é? Ou só é de Duque de Caxias? Depois confirma pra gente, temos uma Cristo Vive aí, em Duque de Caxias, nosso bispo Rogério Ferreira, que mandou seus dízimos hoje também. Sempre acessa depois as nossas reciclagens. Denilson é de onde, Denilson? Denilson de Campo Grande. É da nossa Cristo de Campo Grande. Olha, mandem um abraço aí pro bispo Marlos, tá bom? Pastora Alessandra Rodrigues, nossa pastora de Araraquara, pastor Fernando. Essa família linda aí em Araraquara. A pastora Neuza é a mãe do Marlos? Opa, nossa pastora. Manda um abraço pro Bispo Feliz, aí em Região dos Lagos. E olha, quando eu digo para mandar abraço, é para dizer para esses líderes que eu estou sentindo falta deles, tá bom? Aqui na reciclagem ministerial. Imagina, o nosso Bispo Feliz está ali numa correria, num corre-corre, eu entendo e sei que ele com certeza só não está hoje porque não deu mesmo, sempre que pode estar, e depois acessa as nossas reciclagens ministeriais. Ele, o Bispo Rogério, de Caxias, a nossa Bispa Ieda, quem mais? Falei, nossos queridos de Piauí, que é uma igreja que está sendo... Piauí? Piauí, é aí no Nordeste. E a nossa Bispa Ieda que vai viajar para lá, inclusive. Depois, quando a Bispa Ieda for lá, me mandem notícias, mandem fotos, tá bom? Que eu quero compartilhar e também informar aqui na reciclagem ministerial. Amém? Chegamos, amor, a todos, né? Ninguém ficou de fora, não, né? Se tem alguém, ainda tem um minutinho aí para mandar a mãozinha aqui e mandar o alô. Olha, vá, João Henrique, vá um dia conhecer Caxias, mas também, claro, seja bem-vindo à sede como você melhor preferir, tá bom? Quando você está nessa distância pequena, é importante você congregar conosco, ou lá com o Bispo Rogério e a Bispa Auxiliar, ou aqui na sede também, sempre será o endereço de todas as ovelhas da Cristo Vive. Lembrando que é você que não tem uma igreja local na sua cidade, é só você se organizar e começar a falar comigo que nós podemos implementar um núcleo avançado do Cristo Vive. Quem sabe Deus vai usar a sua vida para surgir uma igreja Cristo Vive aí. Enquanto isso não acontece, desculpe, tem gente que fala, procura uma igreja próximo da sua casa. Eu vou dizer a você, procura uma igreja dentro da Bíblia. E eu não encontraria muitas. É melhor você estar conosco online, como eu vejo muitos irmãos aqui, culto após culto, estão sempre online e muitas vezes aqui na reciclagem ministerial, mas estão sendo alimentadas com a palavra, com a verdade, do que você ir para uma igreja perto da sua casa, mas que está longe da Bíblia. Bom, você está na reciclagem ministerial e mais uma vez, muito obrigado. Esta foi a reciclagem ministerial de junho. Voltaremos na primeira semana, Del Volente, sempre na primeira ou na segunda, vai ser sempre uma reciclagem por mês. Quando eu estiver viajando, tiver que remanejar, aí eu avisarei vocês. Mas geralmente na primeira sexta-feira de cada mês, portanto na 1ª de julho a gente volta. Até a próxima reciclagem, um beijo especial meu, da minha querida e linda esposa, um abraço denominacional em nome do apóstolo Miguel Ângelo e da Bispa Rosana. Graça e paz.